Então, começando a gravar aqui agora, na nossa aula de Transfer Learning, e a gente está começando um pouquinho depois que teve apresentações da de quem não pôde apresentar no dia, que já tinha combinado previamente. Vocês ficaram sabendo que teve uma mudança nos planos, né, de poder entregar depois e tal, mas isso, enfim, é uma questão que eu não vou entrar em detalhe aqui. Espero que tenham entendido também as motivações por trás aí. E é isso, beleza? Então vamos começar a aula. A aula está comprida, tem eu acho que 30 slides aqui, deixa eu ver, 28, mas tem slide que é mais, mas 28 de conteúdo mesmo. Então eu vou tentar ser um pouquinho rápido para a gente conseguir terminar no intervalo e todo mundo ficar feliz. Tá? Vamos lá. Então, eu vou relembrar vocês de CNN, porque já tem um tempo que a gente falou sobre CNN, né? E depois eu vou começar a falar de Transfer Learning com vocês, que é o tópico principal da aula. Né? Então, primeiramente, vocês lembram que a motivação principal do MLP é a gente conseguir ter uma noção de vizinhança na nossa rede neural, né? E não só isso, de diminuir bem a quantidade de parâmetros. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, vocês viram isso na prática, quem fez o trabalho, que se você tem uma imagem 224 por 224, isso dá 150 mil neurônios, né? Se você conecta com 1000 outros neurônios, você vai ter uma rede de 150 milhões de parâmetros. Que é bastante coisa, né? E numa rede convolucional seria bem menos, porque a quantidade de parâmetros depende só do tamanho dos kernels, né, de cada convolução. O que eu queria mostrar para vocês é a arquitetura mais tradicional, né, que é de CNN, que é a LeNet 5. Tá? 5, porque são 5 camadas, né, de convolucionais. E nem são 5 camadas convolucionais, são 5 camadas no total, né, de verdade, né, imagino. Ou são 5, enfim, deixa eu ver. Acho que são 5 pedaços de parâmetro, né? E esse cara, o Yan LeCun, ele é muito famoso, né? Eu vou até abrir aqui. Se você jogar aí no Google, você vai ver que tem página do Wikipedia dele, e etc. Se você abrir o Google Scholar dele, você vai ver que ele tem 200... Não, peraí. Ele tem 431 mil citações. Isso é muita coisa, tudo bem? E hoje ele é Chief Scientist, né, de AI, né, na Universidade de Nova York, tá, em NYU. Tá? E esse artigo dele de 98 é no MNIST. Tem 9 mil citações esse artigo. E você agora tem 2 partes das aulas. Né? Não entendi. Não, então, a ideia era fazer antes do intervalo, mas pode ser que a gente chegue no intervalo e não termina, e eu termino depois do intervalo e depois fico com livros. Mas o artigo, assim, hiper famoso deles é o de 2015, que é o na Nature. O nome do artigo é Deep Learning, e é ele com 3 caras que eu já comentei para vocês, os 3, né? Que é além do LeCun, eu já comentei do Benjo, que é um cara super famoso também. E o Hinton, que como eu comentei, ele foi orientador de um dos professores aqui na FGV. E os 3 ganharam o Nobel, né, de Física no ano passado. Tá? Então, enfim, são caras aí que estão acima sei lá, de tudo, eu não sei o que falar. Sim, há uns anos o Nobel é dividido, né? Ele é dividido entre mais de uma pessoa, normalmente. Houve uma época que não era, tá? Não, então, Paulo, normalmente tipo, é mesmo trabalho, entendeu? Eles premiam um trabalho, e todo mundo que ganhou o trabalho ganha o Nobel, entendeu? Antigamente não era assim, era só quem era o chefe. Tudo bem?
Então, por exemplo, tem um cara, né, o Cesar Lattes, que talvez vocês devem ter ouvido falar já no sobrenome dele, né, porque tem o Lattes, né, a plataforma Lattes. O Cesar Lattes, ele foi um físico que o trabalho dele ganhou o Nobel, mas ele em si não ganhou o Nobel, porque ele não, quem ganhou o Nobel foi o dono do o chefe, né, do laboratório dele, e não ele. Né? Mas isso é. Enfim, porque o Nobel era assim. Se fosse hoje em dia, ele teria ganhado o Nobel. Né? E você perguntou se todo mundo recebe a fortuna, homem. Eu imagino que sim, cara. Eu não sei como é, mas hoje em dia paga um pouco mais de 1 milhão de dólares, tá? Porque é pago em coroa norueguesa, o prêmio. Então, enfim, esse é o. Você gostaria de ganhar? Seria legal, né? 1 milhão de dólares é uma quantidade de dinheiro formidável, né? Enfim, o, eu, eu acho que, enfim, com o tempo vocês vão criar esse tipo de sensação, mas quando você começa a ver dinheiro, né? Tipo, ver dinheiro no sentido tipo, de você não precisar, sei lá, mas contar dinheiro para ir na lanchonete, enfim, esse tipo de coisa, tá? Porque eu falo com alguém que, enfim, já por muitos anos eu tinha que contar dinheiro para ir nos lugares, né? Não podia ir porque eu não tinha dinheiro, né? Tipo, não posso ir em tal lugar porque eu não tenho dinheiro, né? E, e não tô falando que eu sou rico, tá muito longe, tá? Não sou rico, nada, nem perto disso. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando você tem um nível de estabilidade financeira, que é você conseguir guardar um dinheiro suficiente para você ter uma segurança, você percebe que quantidades expressivas de dinheiro são meio desnecessárias, assim, tipo, em algum sentido, sabe? Tipo, enfim, eu espero que vocês passem por isso também, porque é uma experiência boa, né? Você poder conseguir dinheiro, ajudar sua família, né? Isso é super legal, né? E é porque eu falei que 1 milhão é muito dinheiro, e de fato é muito dinheiro. É menos do que parece que é, tá? Eu acho que esse é o ponto todo. Você consegue fazer muito bom uso, mas eu diria que o melhor uso dele é você guardar esse dinheiro e investir ele de alguma maneira e ter algum retorno. E, enfim, do que, sei lá, comprar uma Ferrari, sabe? Eu acho que seria o pior uso, talvez, de 1 milhão de dólares, tá? Enfim. Aí isso aqui é uma revisão, né? Então a convolução aí tem a operação de convolução entre matrizes e, enfim, essa formulinha, você pega a dimensão de entrada, menos o tamanho do kernel, mais duas vezes o padding, divide pelo stride, pega o piso disso, tá? O piso é um inteiro abaixo, né? O primeiro inteiro abaixo, e soma um. Então eu queria fazer uma perguntinha para vocês, né? Qual que é a saída, a dimensão de saída, se eu tenho a entrada de 5x5, o kernel 3x3, o stride de 1 e o padding de 0. Vou esperar no chat aí as respostas. Continho de somar, pessoal. Eu vou botar no chat aqui 5x5, entrada kernel 3x3, stride 1 e padding 0. Tá? A fórmula é essa aqui. Só substituir agora, tá? Não, eu vi que você respondeu 3. Mas eu quero que mais pessoas respondam. Ok? A saída 3x3. É o que vocês sugerem, né?
Exatamente. Ok? E essa aqui é a análise da Lenet camada por camada, foi aqui uma ilustração legalzinha que eu fiz. Então, você pega uma imagem 32 por 32 por 1, transforma em 6, 28 por 28, depois 6, 14 por 14, depois 16, 10 por 10, 16, 5 por 5, e depois em 120 neurônios. E aqui dá para ver as conexões, a quantidade de pesos que geram essas camadas, tudo bem? Alguma dúvida? Não, eu esqueci de arrumar, eu ia arrumar esse slide aqui, eu não arrumei, mas enfim, tudo bem. Isso aqui é só um max pooling, tá? Um exemplo de max pooling, a gente já falou sobre isso, mas... Não? Eu achei que tinha visto outra coisa. Ok. Enfim, o pooling é para reduzir dimensionalidade com alguma função. Pode ser a média, pode ser o máximo, pode ser, sei lá, a mediana, enfim. Normalmente a gente usa média e máximo, porque são coisas que a gente sabe implementar muito rápido, né? E aqui tem... Se a gente pegasse um MLP bobão, daria 130 mil parâmetros, e o Olenet tem 61 mil, com uma eficiência melhor. Aqui, o trabalho de vocês foi, em grande parte, mostrar isso que eu estou mostrando para vocês, com outros datasets, e esse resultado está lá no artigo do Lecan, que eu falei, que ele usa o MNIST. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, que eu evitava trazer código, porque eu pensava, pô, vou dar o código aqui, eles têm o trabalho da semana é fazer o código, então vou dar a resposta. Né? E aí o que eu pensei foi, eu sei PyTorch, né? E eu peço para vocês fazerem exercícios em TensorFlow. Então, eu vou mostrar o código em PyTorch, porque não é a resposta, e pelo menos vai dar uma noção de como funciona. Então, no PyTorch, vocês vão ainda ter uma noção de como usa o PyTorch, tá vendo? O Torch a gente usa tanto o módulo Torch, que ele é equivalente ao NumPy, tudo bem? E a gente usa o NN, que é um módulo de rede neural, e a gente usa o Functional, que é o F, né? Que tem várias funções, que, enfim, a gente usa para operações, né, de camadas de rede neural. Então, quando a gente define é bem menos amarrado do que no TensorFlow. Então, uma rede neural no PyTorch é só uma classe que herda o nn.module. Né? Então, ela herda o nn.module, você pega tudo que vem da nn.module com super aqui, né? E aí as camadas, elas são simplesmente, nesse caso, eu estou definindo como um atributo da classe, né? Na realidade, é até um método, né? Vamos pensar que é um método. E você não precisa fazer isso, mas é a maneira que a gente costuma fazer. E isso daqui, ele cria a camada linear, diferentemente também do TensorFlow, que você só coloca a dimensão de saída no TensorFlow. Aqui você tem que colocar de entrada e de saída também. Como a gente não sabe fazer conta, normalmente a gente só escreve aqui, tipo, 16 vezes 5 vezes 5, por exemplo, né? Que é, ao invés de eu fazer a conta. E aí... Mas isso aqui fica mais fácil também, porque se você tiver que mudar alguma dimensão, você não muda o valor final, sabe? Enfim. Depois, toda classe tem que ter um método forward, que é o passo que ele faz. Inclusive, isso aqui está horroroso, né? Esse X aqui, depois eu arrumo isso. E é exatamente a estrutura. Você pega, por exemplo, a relu fica dentro do F, né? As camadas de ativação. Então, eu passo convolução, relu, pull. Convolução, relu, pull. Fully connected 1, relu. Fully connected 2, relu. Fully connected, resultado. Esse é o passo forward, que eu já expliquei para vocês o que é o forward no sentido assim mais abstrato de rede neural. No PyTorch, a gente faz exatamente o forward lá da rede neural. Você pode fazer o backward também, mas você não precisa. Ele faz sozinho. Aí, para otimizar, né,
Você pega o otimizador, aqui o meu xará. Você pode pegar os datasets assim, tá? Equivalente mais ou menos como a gente faz com o TensorFlow. Inclusive, isso é um ponto, eu não sei como é que vai ser o segundo trabalho, tá? Ainda tem que pensar, considerado como foi o primeiro. Pode ser que seja prova também, tá? Ainda não sei. Mas se for trabalho mesmo, eu devo liberar para poder usar qualquer coisa, né? Não só TensorFlow. Eu até indicaria usar o JAX. Só um segundo aqui. Pronto. Só a situação. Aí, para otimizar, homem, prova não. Cara, prova é mais fácil porque todo mundo idealmente vai fazer e é mais fácil para corrigir. Vocês não vão ter problema com o computador. Aí a prova seria fazer essas continhas, contar parâmetros de rede neural, a resposta teórica das coisas. Enfim. Eu acho que esse é seria o caso. Não sei. E é mais fácil também, porque, enfim, acaba avaliando vocês mesmo, né? Mas aí, para otimizar, é a mesma coisa, como a gente está vendo aí. O que é o transfer learning? É você pegar uma rede que já está treinada e com essa rede que está treinada, você treiná-la mais um pouquinho, por exemplo. Né? E aí você pega essa rede que já adquiriu o conhecimento de extrair feature, por exemplo. O que é o sentido de extrair feature? É entender o que é uma borda, o que é claro, escuro, enfim. E você já pega uma rede que está pré-treinada para você não começar do zero. Então, por exemplo, o que a gente às vezes faz é pegar uma rede já treinada, colocar mais uma outra rede no final, fully connected, e essa vai ser a nossa rede. Então, eu pego, por exemplo, essa primeira estratégia é usar a primeira rede como uma feature extractor. Então, ela pega as features e meio que faz um conjunto de dados novo para a minha rede neural. O fine tuning é exatamente o que eu comentei antes, que é você só treinar a sua rede mais um pouquinho no seu conjunto de dados. E o full training é, enfim, sem essa ideia de ajustar só um pedacinho da sua rede, é treinar a rede de novo. Né? Claro, é assim que a gente faz na maioria dos casos, tudo bem? Então, o fine tuning tem toda essa ideia de você treinar devagar, para você não perder onde você está. Você, por exemplo, ir descongelando a rede aos poucos. Então, a gente já falou de dropout, por exemplo. Então, pensa equivalente, né, o dropout. Até aqui o dropout, né? Então, você quer que o dropout seja alto, porque você não quer mudar muito a sua rede que já está treinada. E, além disso, você vai fazer um early stopping para você não perder o menor perda. E você vai fazer data augmentation, né? Você vai mudar o seu dataset de algumas maneiras para sua rede não aprender alguns padrões indesejados. Da mesma maneira, tem aqui, por exemplo, você pode pegar uma ResNet já treinada. ResNet é uma estrutura, é uma arquitetura de rede conhecida. Você põe aqui para training de go through, já baixa os parâmetros para você. Então, enfim, está aqui para você otimizar. O fine tuning gradual. Então, a função para unfreeze layer. E você
congela, descongela a lei que você quiser e vai treinando aos poucos. Né? O Train Epochs é o que treina um pouquinho, tem aqui a função Train Epoch. Na real, não definia que é a função Train Epoch, mas enfim, suponha que é uma função que vai treinar um pouquinho. Isso daqui é a taxa de aprendizado diferenciada, então você pega para cada... tá até sem... Para cada camada você vai ter uma... aliás, é isso, para cada camada você vai ter uma taxa de aprendizado diferente. Aqui, vou falar um pouquinho desses modelos pré-treinados populares que a gente costuma utilizar. A VGG16 é muito famosa, tá? Eu aprendi sobre ela na faculdade. É uma que você vai usar no dia a dia, porque ela é uma excelente rede pré-treinada para segmentação. A ResNet 50 é meio que o cinto do Batman, assim. Você serve para tudo, tá? Apesar de ser antiga, eu não sei se vocês estão ouvindo obra aí, mas aqui Rio de Janeiro é complicado, gente. Tem obra o tempo todo e dessa vez o Deusade está no meu prédio. Mas é uma furadeira, né? Peço perdão. Tem um andar acima do... Sem ser o de cima aqui, em seguida. É uma merda. Teoricamente, 5 horas deveria parar, né? Mas, enfim, não parou ainda. Até deixou só um segundo. Isso, são 4 horas, né? São 4 horas, 5 horas sem parar. Pronto, é que eu lembrei que 5 horas a IMAP também fecha, então eu tinha que mandar algumas mensagens aqui para resolver coisa. Perdão. Vamos voltar aqui. Ok. Já essas outras aqui, MobileNet, EfficientNet, já são redes. A MobileNet, porque ela chama MobileNet, não sei se está claro aqui, mas ela tem 5,4 milhões de parâmetros só. Em relação a 138, 60, ela é que tem menos parâmetros. Então é uma rede que consegue rodar em dispositivos menores. Certo? Já essas mais novas aqui, essas já é depois de eu ter estudado, né? Em particular, essa EVA 2 aqui, que é até 2024, era o SOTA, né? SOTA, para quem não sabe, né? State of the Art, tá? Estado da arte. Que é o tem de melhor, beleza? Então, recomendo aí que dê umas olhadas aí. Eu acho até que eu falo disso em... Eu ia falar disso na aula que vem. Eu vou dar uma olhada se está fazendo sentido, porque como a gente teve uma aula a menos, talvez eu tenha que cortar uma aula. A gente vê isso, beleza? Beleza. Então, por exemplo, tem esse ImageNet, que é um banco de dados enorme. Em vários casos, ou o Fashion Ministry, por exemplo, que vocês também era um dos dados do trabalho. Você consegue, por exemplo, usar o ImageNet para ser a base, né, para uma rede para raio-x, por exemplo. Mas aí eu vou contar uma história. Teve um caso na pandemia, se não me engano,
que treinaram uma rede neural que pegava o raio-x e dizia se a pessoa estava com o pulmão comprometido, certo? Então, pegava lá o raio-x, se tivesse... O médico sabe, né, quando olha, se tá mancha branca, essas coisas, não sei se já tiveram pneumonia ou qualquer coisa assim, alguém teve, acho que vocês já devem ter visto isso, né? Quando o pulmão tá ruim, ele fica com mancha, né? E treinaram uma rede e a rede estava performando excelente, assim, ela estava, sei lá, 100%, 90%. E aí estranharam, né? Porque é isso, né? Você estranha, né? Quando a esmola é muita, né? E aí tem uma galera que faz uns trabalhos de AI interpretável. E o que é isso? É entender qual é a tomada de decisão da, da rede neural, né? Tem a diferença entre explicabilidade, interpretabilidade. Eu acho que nesse caso é explicabilidade, mas o que eles perceberam? Que todos os raios-x do dataset tinham uma anotação no cantinho. E o que estava com o pulmão comprometido tinha tipo uma marcação, sabe, comprometido. E a rede estava aprendendo a olhar isso, não olhar o raio-x em si. E aí foi uma revelação, né? Porque a rede aprendeu uma coisa errada, né? Vamos botar assim. Ela aprendeu um padrão de fato, mas era um padrão que não. Que era um proxy, né? Não era de fato o problema. Tá? E era um proxy que vinha depois da pessoa avaliar, né? Que, enfim, era ruim, era um proxy ruim. Né? Ok. Essa história é boa. E além disso. Nossa, o Fia levantou a mão, pode falar. Ok, isso aqui. Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, na medicina, como eu falei, detecção de câncer, raio-x e tal. Indústria, detecção de defeitos, controle de qualidade, manutenção preditiva. Então pega a ImageNet, já está lá uma rede pré-treinada na ImageNet, e aperfeiçoa ela em imagens industriais. Agricultura, identificação de pragas, estimativa de colheita, análise de solo via drone. Essa é uma coisa que, inclusive, eu já trabalhei. Mas uma coisa legal, que eu não sei se já, enfim, ficaram sabendo disso, tem redes neurais que são utilizadas para avaliar gado. Né? Então, elas estudam, elas ficam, cada gado numa fazenda, ele pode ser identificado como se tivesse um nome, mas não é um nome, ele vai ter um ID. E a rede neural é capaz de traquear ele, né? Então, tipo, de saber quem é o cada boi. E aí ele consegue saber se o boi está emagrecendo, se o boi está saudável, se o boi está isso, aquilo. Gado é boi, né? É boi para corte, né? Para abate. Ou para leite, não sei se conta os dois. Mas penso na fazenda, né? A fazenda tá lá e é uma fazenda para abater boi, para fazer carne de boi para vender. Ela precisa saber se o boi está saudável, quando é hora de abater o boi, tem todas essas questões. Né? Eu vou falar um outro. Que eu acho que não é comum aí, né? Nas Alagoas, eu imagino que não tenha, né? Boi, né? Assim, pra lá e pra cá, né? Aqui no Rio de Janeiro tem um no interior, acaba tendo bastante. Ok. Tem boi aí, alguém? Mas tem boi assim, tipo, fazendona cheia de boi ou tem uns boi soltos? Eu não sei, porque o Paulo perguntou como assim gado, eu não entendi, né? Eu pensei, vocês não se falam em gado aí. O interior de Alagoas é mais cana, isso é verdade, né? Então, você tem cana, bastante cana no Alagoas. Mas aparecem os bois. Aqui no Rio, às vezes, tem região que você passa, que é só boi, pô.
nada comparado com tipo, Mato Grosso do Sul, né, com Mato Grosso, Goiás, enfim, Piauí O problema às vezes é água, né? Se não tiver muita água também, dificulta o. O que foi, ué? Não tem água mesmo, né? Tem água. Mas, mas teve a transposição do Rio São Francisco, né? Não sei se isso ajudou. Eu espero que tenha ajudado. Rapaz, rapaz. Olha, pena que você é meu professor, viu? Pena que você é meu professor. Não, é, é a impressão que eu tenho, tá? Posso estar enganado. Mas eu tô só comentando que parece que. Pô, mas é muito engraçada a foto do Arthur e do João Gabriel, né? Que é um do lado do outro. Dá pra ver o Arthur na foto do João Gabriel. Mas o. Não é. Não é que. Eu imagino que tenha água, hein? Eu imagino que seja um problema o abastecimento de água. Perfeito. Enfim, essa é outra história. Tem água em abundância. Tá? Se a água é abundância. Imagino que uma lagoa sim, mas eu tô falando do Piauí, tá? Viola, sétima hora. Não, no Rio, de fato, tem bala perdida, é verdade. Já. Tem bastante. Muito assalto. Na minha rua tem assalto quase todo dia. Então, assim, é complicado mesmo. Cada um com seu problema. Enfim. A diferença é que eu não defendo o Rio de Janeiro. Né? Pelo menos é bonito o Rio de Janeiro, se eu posso falar. É bonito. Enfim. É... Enfim. Como tá nessa minha abinha aí, basicamente ninguém tem na rede neural do zero hoje em dia, tudo bem? Tudo pega e faz parte de uma rede pré-treinada e faz um transfer learning. Nossa, esqueci de arrumar esse slide também. Enfim, essa é a diferença. Você parte de um lugar bem mais alto no transfer learning. Beleza? Eu esqueci de subir essa legenda aqui. E a convergência é mais lenta e você precisa de GPU por dias e semanas, enquanto no transfer learning você gasta só algumas horas. Então, você precisa de um conjunto de dados bem menor do que treinado zero. Então, por exemplo, no caso de cães e gatos, esse aqui é um exemplo que eu peguei da internet, que você, por exemplo, uma efficient net pré-treinada e 20 épocas você consegue alcançar um resultado excelente. E não só isso, você, com uma placa de vídeo doméstica, né? Tudo bem que é uma 4090, a placa de vídeo cara, tudo bem? Deixa eu ver quanto custa a 4090. Deve estar uns 10 mil, eu acho. Não, que isso tudo? Não, pô, R$ 3.500 aqui, não. Ah, não, essa 40,90 deve ser roubado, deve ser roubado. também é Na errado isso aí, Shopee. tá? Na Shopee. Mas R$ 12.000. Eu tô vendo aqui na Amazon, R$ 12.000. É uma placa de vídeo bem cara. Mas, por exemplo, lá na FGV a gente tem 5070, por exemplo, que não é uma placa tão ruim. É uma placa de R$ 4.000. E deve performar parecido. Então, inclusive, é uma tristeza, tá? Ter computadores com 5070 e não poder jogar um Rocket League, né? Enfim. Não é um computador não, tá? Assim, lá no laboratório que eu trabalho na FGV, a gente tem uns 5, 6 e está chegando mais.
E aí a gente vai, enfim, tá usando lá, né? Mas a placa de vídeo que a gente tem, a melhorzinha, que não é uma placa de vídeo não é uma placa de vídeo pessoal, é uma placa de vídeo já para trabalho. Não sei se já ouviram falar dessa placa de vídeo, chama RTX Ada 6000, que ela custa aí na faixa dos 50 mil reais, uma placa de vídeo dessa, tá, né? Então é a placa de vídeo que a gente tem. Essa é a placa de vídeo que eu uso para os meus trabalhos. Essa é a minha placa de vídeo. O problema é que o computador que está nela é um computador velho, com a placa de vídeo top. Enfim, cada um com seus problemas. Mas a gente vai resolver isso eventualmente. Beleza. Exatamente. Pra você ter noção, o processador desse computador que tem um RTX Ada 6000 é um Xeon de 2011, alguma coisa assim, sabe? E tem 40 GB de RAM só. E enquanto isso, eu acho que esses computadores novos que vieram, eu até tenho que ver como que tá se eu tô com acesso já a esses computadores. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que sim, eu acho que esse RAM aqui é o computador novo. Mas até posso dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um segundo. Porque é sempre nome de comida. Eu acho que não está funcionando ainda o, o acesso remoto à máquina, mas eu acho que deve ter uns cento e poucos GB de RAM, 128 GB de RAM talvez. E o processador um Ryzen 9, né? Que é um bom processador, né? Então, aí, enfim. Deixa eu voltar aqui pro slide. Mas aí, o que eu tenho aqui em casa é uma 3050 com Ryzen 7. Além do meu computador de trabalho aqui, que é um M1 Pro, né? Da Apple. Enfim. Eu estou comentando de instalações aí de computador. Por exemplo, no meu computador aqui de mesa, aqui da Apple, levaria um tempão, porque não é feito para essas coisas. Mas na RTX 3050 deve levar 2 horas, que seja 3 horas. É ótimo, sabe? 3 horas. Computador, notebook, sabe? Notebook de 4 mil reais, sabe? Tipo, você poder treinar uma rede neural que vai poder ser usada quanto você quiser, sem você ter que pagar para alguém. Transfer learning, tipo, 2, 3 horas de transfer learning, que seria dias para você treinar do zero. E consumo de memória muito maior, entendeu? Porque você tem que ter um conjunto de dados muito maior. Então é até o que está nessa mensagem, né? Que foi uma democratização do Deep Learning. Então, hoje a gente tem aí um crescimento dos modelos de linguagem, né? Você pode hospedar também no seu computador. O mais famoso que você consegue usar para hospedar é um negócio que chama Olhama, né? Vocês já ouviram falar? Tá? Enfim, a gente está indo para um momento que a gente vai conseguir hospedar nossos próprios modelos. E isso é muito bom. Tá? Claro que eles não vão ter todas as features que talvez o DeepSeek e o ChatGPT vão ter, ou o Claude, que seja, mas você vai conseguir fazer coisa muito boa com o seu computador. Já consegue, eu tenho aqui no meu computador. Peraí, até deixa eu posso mostrar isso para vocês. Só um segundo.
compartilhar com vocês aqui. Enfim, comentar, né? Essa aula que terminou, se não me engano. Tem outras coisas aqui, mas enfim, o que eu vou comentar tem essa coisa que hoje em dia é muito utilizado, esse zero shot, uma coisa que eu uso na prática, que é você não fazer fine tuning, só usar a rede pré-treinada. O few shot, você só treinar, você usar algumas vezes o output da rede. O cross domain é você treinar num negócio médico e usar na industrial, esse tipo de coisa. E o continual learning é no sentido de você treinar para médico e para industrial, por exemplo. Certo? Então aqui tem, enfim, algumas coisas do resumo da aula, mas acho que a gente não... Acho que já foi comentado. PyTorch e TensorFlow são umas maneiras de você utilizar, mas tem o JAX hoje em dia também, que é muito bom. Tá? Então, aqui tem, eu comentei, né, do paper do Lecan de 98, tem esse livro do Goodfellow que é muito bom, tem umas notas de aula de Stanford, e esse Site Papers with Code é bem legal. São artigos que tem um código junto, né, como o próprio nome disse. Eu aprendi muita coisa nesse site. Tá? Então, essa aqui é a aula, mas eu vou, antes de vocês saírem, eu quero mostrar para vocês o meu terminal aqui. Enfim. Por exemplo, eu tenho esse DeepSeek R1. Hoje em dia até tem coisa melhor, tá? Mas isso aqui, gente, está no meu computador. É um notebook, tudo bem? Um MacBook, no caso, mas enfim. É até pior do que um notebook com uma placa de vídeo, por exemplo. Se alguém tiver um notebook com uma placa de vídeo, consegue rodar um negócio desse. Então, por exemplo, se eu clico aqui, se eu digito, né? Llama Run DeepSeek R1 8B. Esse 8B são 8 bilhões de parâmetros, tudo bem? Então, se o computador não explodir aqui agora, tá? Porque eu estou fazendo um monte de coisa, estou com o navegador aberto. Eu não sei como é que vai ser, mas vamos ver se ele consegue funcionar. Ó, ele abriu aqui. E aí eu vou conseguir digitar, por exemplo, What is the capital of Paris? Of Paris, não, assim, France. Né? Ou seja, qual é a capital da França? Ele vai pensar. E é engraçado, porque aqui tem um pensamento dele que aparece lá no DeepSeek, né? Por que alguém perguntaria alguma coisa tão boba? Talvez ele esteja confirmando algo ou testando meu conhecimento, tá vendo? Que é exatamente o que eu estou fazendo. Tá? Ele terminou de pensar e respondeu. A capital da França é Paris. E agora eu posso perguntar, por exemplo, where will be host the next World Cup? Quando vai ser a próxima? Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? Tá escrito errado, né? Be hosted, né? Deveria ser, tudo bem. Nossa, olha isso. English isn't the first language. Tipo, inglês não é a minha primeira língua. Tipo, isso percebeu porque eu cometi um typo aqui, porque eu escrevi rápido. Mas tudo bem. As duas coisas. Eu escrevi rápido, mas inglês também não é a minha primeira língua. Vamos ver. Vai ser em 2026 e vai ser sediada pelo Canadá, México e Estados Unidos. Não vai ser o centenário, né? O centenário vai ser em 2030. The Centenary Edition will be, in fact, where will this one be hosted at? Onde vai ser? Se eu não me engano, é Portugal, Marrocos e algum outro canto. Isso, vai ser Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Como é que vai ser isso, pelo amor de Deus? Vai começar em um pedaço do mundo, depois vai para outra parte do mundo. Os caras vão de avião para um canto. Viu? Ele tá começando a ficar maluco.
Lembra que é um modelo pequeno, então ele vai ter esses problemas. Isso estou querendo mostrar para vocês. E é um modelo que não está conectado com a internet. O que acontece é que tem uns programas hoje em dia, por exemplo, o Open Web UI, viu? Ele errou, né? Ele falou que não é 2030, mas que vai ser Canadá, México e Estados Unidos. Ok. Enfim, ele tem, mas se vê, ele consegue escrever alguma coisa aqui, por exemplo. Eu posso falar assim: how do I use a pre-trained HazeNet in 250, né? Assim, in ou using TensorFlow. Vamos ver se ele consegue. Nota, isso aqui eu não estou usando nenhum serviço, está rodando no meu computador, tá? Não estou usando nenhum serviço. Tá? Não estou pagando nada para ninguém. Sem placa de vídeo. Tá bem? Então, tem alguns programas, por exemplo, que chama Open Web UI, que ele usa esse modelo, por exemplo, que está rodando no seu computador, e depois pega e conecta com a internet por fora, entendeu? Faz ele conversar com a internet. E aí, enfim. Isso que ele ainda está pensando ou ele está me respondendo já? Ele parou de pensar... Não. Parou de pensar aqui. Então, olha só. Ele está me falando, ó, instala o TensorFlow, carrega. Isso aqui não está conectado com a internet, tá? Ele ensinou a fazer como carregar aqui com o TensorFlow. Está aqui. Tá? Então, esse é o futuro, beleza? Você vai ter isso daqui a um tempo vai estar rodando no seu celular, por exemplo. Tá? E cada vez mais inteligente, cada vez melhor. Esse é um modelo, gente, de 8 bilhões de parâmetros. Hoje o ChatGPT passa de trilhão. Tá? Então, não sei se essa máquina aqui, deixa eu ver. Se tem olhama aqui. Aqui está sem olhama nessa. Então, essa aqui é outra máquina, né? Essa aqui é a ADA que está aqui em cima, que é o... Deixa eu ver se está aqui. Dá para ver aqui. ADA Generation. Deixa eu botar em NVIDIA. Subir aqui. Consegue ver que a placa aí... Nesse computador aqui, a gente roda vários modelos. Só que não é via olhama, é via o... É via o Open Web UI, tá vendo? Tá rodando aqui. Aí para acessar por fora, não dá para mostrar para vocês aqui agora não. Mas enfim. A gente tem tipo meio que o nosso ChatGPT fechado que roda localmente nessa placa de vídeo, entendeu? Enfim, só queria mostrar isso para vocês. Eu acho que eventualmente eu vou trazer para vocês esse tipo de coisa. Esse daqui é o meu aqui, né? Não. Mas, enfim. Só isso que eu queria mostrar, tá? Eu espero que tenha sido legal aí, né? Tem várias coisas que eu posso mostrar para vocês no terminal. Eita, peraí, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu achei que tivesse saído da reunião, mas não. Ok. Eu tenho que parar de gravar aqui agora, né? Parar de gravar.